Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Graças a Deus, né? Então, vamos ler um pouco hoje, vamos meditar um pouquinho na carta, finalizando a carta aos Efésios, não sei se finalizaremos hoje, mas vamos ver no capítulo 6, é o último capítulo, tá ok? Ele vai falar de uma armadura, certo? Nós temos que nos situar aonde Paulo estava. Paulo estava numa prisão, né? Tipo uma prisão domiciliar, tipo uma tornozeleira, que não era uma tornozeleira eletrônica, né? Eram grilhões nos seus pés e ele estava algemado, acorrentado a um soldado, né? A história nos ensina que ele estava acorrentado a um soldado. Então ele podia andar pela casa, até mesmo fora, né? Pela cidade, alguma coisa ele podia fazer, mas sempre acorrentado a um soldado para não fugir. Ele era um preso, digamos, um preso político, um perseguido religioso. Na política, né, seria isso hoje, ok? Em prol do quê? Do evangelho, da verdadeira palavra, da verdadeira evangelho, da salvação das pessoas. Não é a salvação de si próprio, não era política, nada disso. Apesar de, né, serem presos, perseguição religiosa e política, ok? Preso político, digamos assim, né? Mas isso é só para dar a gente ter um parâmetro, assim, a gente fazer uma comparação com os dias de hoje, mais ou menos, ok, querido? Deixa eu tirar minha touca aqui. Pois bem, então vamos em frente. No capítulo 6, no versículo 10, nós já vimos que ele vai falar de uma armadura, de um revestimento, ó, revestir, certo? Vai vestir alguma coisa, revestir, certo? De um revestimento que não é humano, é um revestimento espiritual que vem da onde? Vem do céu para nós, vem do Espírito, é Deus quem dá. E o que vai acontecer aqui? Nós vimos que também no capítulo 2 de 2 Reis, lá no Antigo Testamento, de um homem muito poderoso, muito forte, ele era, né, um herói, ele era o Bam Bam na época, um general mesmo, ele tinha poder quase que mais do que o rei dele, apesar de ser submisso ao rei, ele era um cara muito poderoso. O problema é que ele, sem aquela armadura de guerra, ele era um leproso, ele era um doente. A lepra era um sinal de pecado, ok? E trazendo para esses dias atuais de Efésios e para os nossos dias hoje, se nós usarmos uma armadura, tá, nós temos em primeiro lugar que nos curarmos, precisamos de uma cura, de um tratamento para que nós não andemos leprosos debaixo da armadura, certo? Porque a armadura sendo espiritual, ela vai avançar além do nosso capacete, ela vai estar além da nossa couraça, além do nosso capacete, do nosso cinturão, do nosso sapato. Ela vai estar no nosso interior, no homem interior, ok? Então, para isso, o remédio para isso é confissão do pecado. É uma vida apresentada diante de Deus. Estou falando aqui com cristãos, com aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor das suas vidas, ok? Não adianta você querer uma armadura se você não é filho de Deus. E para ser filho de Deus, não pense você, eu também sou filho de Deus porque Deus criou todas as coisas. Não. Deus tem um povo para si. Aquele povo que foi lavado no sangue de Jesus, aquele que reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, querido. Tá ok? Então, isso é importante, nós termos em mente que nós aceitarmos, recebermos Jesus, entendermos, nos arrependermos dos nossos pecados, certo? Esse é o primeiro passo, tá? Para que a nossa lepra desapareça, para sermos curados da nossa lepra. Nós não nos autocuramos, nós não fazemos nada disso, tá? Nós fazemos uma confissão e buscamos no Senhor a salvação da nossa alma e a cura dos nossas mazelas, das nossas enfermidades, da nossa lepra como sinal de pecado, ok? No mundo não há quem não peque.
Todos nós pecamos. Pode ser papa, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser quem você, pode ser seu pai, pode ser a sua mãe. Todos nós pecamos. Tá ok? Então tá, vamos lá. Vamos ler um pouquinho só, não precisa terminar todo o capítulo, certo? Vamos com um pouquinho de calma aqui, são somente 13 versículos. Ele vai falar assim, ó: quanto ao mais, no versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, astutas, né? As astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra os potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, certo? 10 ao 12. Eu vou escrever aqui. 6, 10 ao 12. Nós vamos ficar com esse texto aqui, tá bem? Você veja, ele vai falar aqui, quanto ao mais, além do que nós já estudamos aqui, certo? Além do aconselhamento, além da limpeza que ele prepara, Paulo faz no capítulo no capítulo anterior aqui, 2 ou 3 capítulos anteriores aqui, ele nos chama para uma intimidade de purificação, de limpeza, para depois nós nos revestirmos para uma guerra. Que é o quê? Que é uma guerra que não é contra a carne, não é contra o sangue, não é de revólver, não é de espada, não é de faca, não é de bomba. É uma guerra o quê? Espiritual, no mundo espiritual. E o inimigo, ele penetra no mundo, o inimigo, ele é espiritual, então ele penetra na nossa vida espiritual. Por isso o que acontece? Por isso que nós temos que estar revestidos de uma armadura, para que ele não venha nos soprar nos ouvidos, para que ele não venha colocar nos nossos olhos espirituais maldade, para nós nos enxergarmos primeiramente a pessoa na maldade dela, mas vendo ela sofrendo, certo? Pelo pecado que ela comete, tá ok? E nos ouvidos espirituais, nariz, certo? Então são nossos... Ele usa aqui nossos sentidos naturais, de maneira, só que arremetendo nós para o mundo espiritual. Ok, queridos? Veja bem, nós temos que nos fortalecer aonde? No Senhor. Vestir por cima. Por cima do quem? De uma vida confessada. Nós não viramos santinho para usar uma armadura, não. Nós temos uma vida confessada, justificada pelo sangue de Jesus, pela morte de Cristo. Quando eu falo justificada pelo sangue de Jesus, não é simplesmente o sangue, não. É a vida cristã dele em nós, certo? A vida de Cristo em nós, imitadores de Jesus. É isso que nós temos que ser. Revestivos da armadura. E essa armadura, ele vai falar, né, de sapato, vai falar de calçado, ele fala de sandália, sapato ou calçados. Eu prefiro a palavra calçado. Depois nós vamos conversar sobre isso, talvez na próxima aula. Vou ver se vai dar tempo hoje. A nossa luta para podermos ficar firmes contra o que? Ciladas. O que é a cilada? Cilada é uma coisa que a gente não consegue perceber. É uma coisa que você não vê, mas que está preparada para te pegar. É uma coisa que você não vê, mas está preparada para te pegar. O que é isso? São coisas, por exemplo, que o inimigo sabe que você gosta, que ele sabe que a tua carne tem inclinação, certo? Um vício, um desejo, alguma mágoa que ficou, certo? Por mais que você tenha sua vida confessada, o inimigo só vai trabalhar com isso que você tem. O inimigo só vai trabalhar ele não vai inventar pecado, certo? Ele vai sempre trabalhar na tua maldade, naquele ressentimento. Por isso que ele fala de revestimento contra um ressentimento. Porque nós temos sentimentos e esse ressentimento são sentimentos que nos tornam novamente lá, e a gente começa de novo no pecado, começa de novo no chororô, começa de novo nas nossas mágoas mesmo, né? Nas nossas dificuldades espirituais
em avançar no mundo espiritual, buscando salvação, buscando libertar as pessoas, falar do amor de Cristo. Ok, querido? Então, esses principados e potestades, eles lutam, certo? Não é contra o nosso sangue, mas é na nossa mente, travada na nossa cuca, para nos travar, certo? Para nos impedir de preparar as pessoas, de falar do amor das pessoas, de refletir a nossa armadura diante das pessoas, ok? Nós andamos cada vez mais olhando para dentro de nós mesmos. Se nós não nos prepararmos, certo? Não darmos preparados com a vida apresentada diante de Deus, nós vamos estar de armadura, mas nós vamos estar olhando para dentro de nós mesmos. Continuamos ali dentro da nossa armadura e não saímos para fora, como era Naamã. Naamã era leproso. Quando foi que alguém falou alguma coisa da cura do Naamã, que ele podia ir lá e se lavar no rio, lá, falar com o profeta em Israel, na terra, né, lá na Palestina? Quando foi? Foi quando alguém, né, que no caso foi uma menina, né, uma jovenzinha, né, viu ele sem a armadura, para que ele pudesse ser, e fala assim, puxa, olha só, ele é tão bonito de armadura, tão grande, tão poderoso de armadura, e por baixo da armadura, só falta uma coisa para ele: entregar a vida para Jesus, confessar os pecados, se purificar dos pecados. E tem um profeta, se ele soubesse, ele iria falar com ele e ia ser curado. Então, queridos, a importância de nós andarmos sempre com a nossa, mais do que com a armadura, a nossa armadura interior, nossa vida interior, para depois nos revestirmos, ok? As demais coisas são acrescentadas. O reino de Deus tem que ser buscado por nós, como pessoas com vida confessada, de adoração, de busca, de conhecimento, ok, querido? Veja que a palavra de Deus não vai fugir disso. A palavra de Deus nunca vai fugir de um arrependimento, vai ter que passar por salvação, vai passar por Jesus Cristo, vai ter que passar por ressurreição, né? Esses dias nós estávamos comentando na igreja, Jesus ressuscitou, mas os pecados do mundo que estavam nele ficaram lá mortos, certo? O pecado não ressuscita, ok? Então, nossa vida tem que ser tratada por Cristo, tratada em Cristo. E para isso, querido, só conhecendo Jesus, só conhecendo através da palavra, tá? Existem igrejas, tá? Existem grupos de estudo. Nós temos que pedir que o Espírito Santo nos dê curiosidade de buscar o Senhor. Amém? Queridos, esse aqui é o mundo tenebroso. Nós vamos entrar no mundo tenebroso, perverso e mau, mas nós não vamos entrar ali como gatinhos. Nós não vamos entrar ali como presa. Nós vamos entrar ali como homens de Deus, guerreiros espirituais, ok? Onde nós vamos pisar os serpentes, pisar os escorpiões. É guerra, querido. Semana que vem é guerra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus faça isso. Amém? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.